Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor? Se o Senhor expor o Evangelho através da instrumentalidade deste teu servo, ó Pai, todos serão aqui edificados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor Deus. Então que seja menos de mim e mais de Ti, que o Senhor cresça e que eu diminua, ó Pai, e que o Senhor fale comigo, com Tua igreja, que o Senhor fale conosco nesta noite que nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz, Deus. Assim como o Senhor já tem falado, por meio das canções, por meio desta oração que aqui foi feita, intercedendo, por meio do Salmo 6, o Salmo penitencial que foi lido aqui no início, ó Deus, todo este culto tem o propósito de nos fazer entender a mensagem deste Salmo 51, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, realmente captar os princípios, entender, Senhor Deus, na nossa limitação, na nossa pequenez, conseguir compreender o que é que este salmista está dizendo, ó Deus, aqui no Salmo 51. Nós cremos, Senhor Deus, que este salmo tem verdades que podem transformar a nossa vida. Tem, Senhor Deus, um princípio que, se nós aplicarmos a nossa vida, Senhor Deus, estaremos mais perto de Ti, Te conheceremos mais, e é isso que nós queremos. A nossa alma vem faminta ao Senhor, desejando o puro alimento espiritual que vem da Tua palavra, Senhor. Então, que o Evangelho seja exposto, que nós não venhamos a colocar significado desse texto, mas ao máximo possível extrair o significado que está aqui dentro para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida. Obrigado, Pai, por este tempo maravilhoso. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diz assim o Salmo, começa assim, do mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi encontrá-lo após ele ter estado com Batseba. Nós vamos tentar ir seguindo versículo, partes por partes. Então a gente vai seguir com calma neste Salmo 51. Esse título diz que ele é de Davi. A NVI, ela coloca davídico, ela usa essa expressão. Por quê? Porque nós não sabemos, quando a Bíblia diz que o Salmo é de Davi, nós não sabemos se ela está dizendo que Davi é o autor do Salmo, ou se o Salmo se relaciona com Davi de alguma forma, de alguma outra forma, se Davi não é o autor desse Salmo. A expressão não deixa claro, então nós não sabemos se esse Salmo é um Salmo escrito por Davi. O que nós podemos dizer com certeza é que, de alguma forma, este salmo tem relação com a ocasião em que o profeta Natan confrontou o pecado de Davi. Os irmãos lembram qual foi esse pecado? O pecado de Davi começou quando ele se isentou de ir para a guerra contra os amonitas, se eu não me engano. Então ele ficou em Jerusalém e o Joabe com o exército foi guerrear. E nesse período de descanso de Davi, Davi olhou para uma mulher tomando banho e cobiçou ela. O nome dela era Batseba. Ela era esposa de um dos 30 guerreiros da guarda pessoal de Davi, chamado Urias. Ele estava na guerra, lutando com Joabe, inclusive. Davi mandou chamá-la, ele a violentou, ou mesmo que tenha sido consentido, não era esposa dele. Depois disso, ele tenta resolver a situação chamando Urias da guerra para dormir com a esposa, para que quando nascesse o filho, achassem que na verdade o filho era do pai mesmo, do esposo de Urias e não de Davi. Mas não dá muito certo isso, e Davi resolve então colocar Urias na frente dos flecheiros para ser morto.
depois ele toma então Batseba e fica como se ele tivesse certo, ele fica como alguém totalmente isento de culpa. Mas então, depois de um tempo, o profeta Natã vai a Davi, enviado do Senhor, e confronta Davi com uma parábola, aquela parábola do homem rico que tinha muito gado e um homem pobre, seu vizinho, tinha apenas uma única ovelhinha. Chegou um visitante para a casa do homem rico, e o homem rico, ao invés de pegar de uma de suas ovelhas, mandou pegar a única ovelha do homem pobre e matá-la para servir um banquete para o seu convidado. Davi fica furioso diante de uma situação dessa e diz: esse homem é digno de morte, esse homem deve restituir o pobre. Então o profeta Natã vai explicar que a parábola tem a ver com o pecado de Davi. E ele vai explicar que ele vai aplicar a parábola à vida de Davi. Ele vai dizer, em outras palavras, que se este homem que tomou a única ovelhinha, mesmo tendo várias cabeças de gado, ele merece a morte, o que merece um rei que, tendo várias mulheres, toma a única mulher de um homem e ainda manda matá-lo praticamente na guerra? Então Davi se humilha e diz: pequei contra o Senhor. O profeta Natã diz: o Senhor perdoou o seu pecado. De alguma forma esse salmo aqui, 51, está relacionado com esta situação. E para nós entendermos o salmo, isso nem é o mais importante. Esta relação desta ocasião de Davi ainda não é o mais importante para nós, mas o contexto que é importante para nós. Nós precisamos entender como um judeu deste período enxerga Deus e a si mesmo, porque nós podemos aprender muito com eles. O judeu consegue entender que Deus é santo, e ele consegue entender isso muito claramente por causa do tabernáculo. O tabernáculo, nós poderíamos passar muito tempo falando sobre o tabernáculo. Eu gostaria, se Deus permitisse, de um dia nós podemos passar dias conversando sobre o tabernáculo, sobre a estrutura. Mas em algumas poucas palavras, o tabernáculo ele tinha um pátio aonde não podia entrar estrangeiro, aonde não podia entrar pessoas mutiladas com alguma deficiência, coisas desse tipo. No pátio ele tinha uma tenda, Essa tenda tinha duas salas. A primeira chamava-se Lugar Santo, e a parte mais interior chamava Lugar Santíssimo. No Lugar Santo, para entrar ali, somente os sacerdotes. Eles entravam com roupas brancas, de linho puro. Eles se lavavam para entrar ali. E para entrar na sala do lugar muito santo, ou do lugar santo, ou até do lugar santíssimo, apenas uma vez por ano. E ele entrava com sangue de outra vida já morta, porque se não houvesse essa morte substitutiva de um animal que ele tinha matado lá no altar do holocausto, era a vida dele. Ele entrava com o sangue da morte de um animal substituto para que ele mesmo não morresse diante de Deus, porque a santidade de Deus o mataria, porque Deus não se contamina com o pecado. Na verdade, o sacerdote, ele entrava, o sumo sacerdote, não era qualquer um que podia entrar, ele entrava como um incensário de fumaça, como nós cantamos aqui, Santo dos Santos, a fumaça me sonde. Essa fumaça era para protegê-lo de olhar diretamente para o trono de Deus, que é a Arca da Aliança, que ficava ali dentro daquele lugar santíssimo. Ele ia lá buscar perdão, ele ia lá com o sangue de uma vítima, de um animal substituto dele e do povo,
implorar diante de Deus que perdoasse os pecados do povo. Existe uma tradição judaica, isso não está na Bíblia, que diz que ele entrava com uma corda amarrada aos seus pés, que se por acaso ele morresse lá dentro, não tinha quem pudesse ir lá buscá-lo, porque morreria também. Então os de fora puxavam a corda para tirar o corpo dele dali de dentro. Isso a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele entrava com uma roupa que fazia barulhos. Então ele entrava fazendo barulho. Sim, existia um certo mecanismo que, se esse barulho parasse, eles saberiam que ele morreu lá dentro. Deus é santo. Quando o Senhor se manifestou no monte, após a saída do povo de Israel do Egito, e quando Deus se manifesta ali no livro de Êxodo, no deserto, o povo implorava a Moisés que o Senhor parasse de falar, porque a aparição de Deus naquela fumaça, naqueles trovões, era terrível para eles. Eles não suportavam mais ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Desde o início, capítulo 3 de Gênesis, quando o ser humano cometeu o pecado da desobediência e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus lhe tinha proibido sob pena de morte, o que ele faz? Qual é a providência que ele faz? Quando Deus aparece, ele se esconde, ele corre de Deus, ele tem medo. A santidade de Deus agora o assusta, porque ele está contaminado, ele está impuro, ele não pode se apresentar diante de Deus, porque Deus é santo e ele não. E quanto mais você percebe quem é Deus e o quão santo ele é, mais você olha para si mesmo e vê o quão perdido você é, o quão sujo você é. Se você quiser saber que você é um pecador de fato, você não pode olhar para a vida do seu irmão, porque ele é tão pecador quanto você. Ele não é parâmetro. Para você entender o quão pecador você é, você precisa olhar para Deus. E quando você olha para Deus, você vê que Ele é completamente santo. E quando você olha para você, você vê que você caiu neste padrão. É sempre essa reação na palavra de Deus, meus irmãos. Quando Isaías teve aquele encontro de Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, diz ele, assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo, e os serafins que voavam na presença dele, o que eles faziam? Cobriam o rosto, cobriam os pés. Eles tinham 6 asas, mas eles só voavam com 2, porque 4 eles usavam para se cobrir diante da presença de Deus. E o que são serafins? São seres ardentes de glória, são seres ardentes de desejo de estar na presença de Deus. Ainda assim, eles se cobrem, porque nem mesmo os serafins conseguem estar de face aberta diante do Senhor, estar de cara limpa diante de Deus. Até mesmo os serafins, irmão Luiz, se escondem. E Isaías, quando Isaías ouve, isso é o que ele vê. E o que ele ouve? Ele ouve os serafins dizendo uns para os outros: Santo, 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 Santo. Esta é a palavra que os serafins usam. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que eles se cobrem. Eles estão dizendo uns para os outros: cubra-se, Ele é santo, vocês não podem olhar para Ele. E o Isaías cai prostrado e pensa: meu Deus, ai de mim, porque eu sou um pecador. Ele é santo e eu sou um pecador. Ele é santo, 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 e eu sou um pecador, pecador, pecador. Eu sou impuro, impuro, impuro. E os meus olhos o viram, os serafins não viram, eles estavam tapados, mas eu vi. Ai de mim. Ele viu, ele pensou que ele fosse morrer, porque ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
Então o serafim pega uma tenaz do altar celestial e toca a sua boca e diz: isto te purificou. Glória a Deus, meu irmão. Salvo, última hora, aleluia. Nós não compreendemos o tamanho disso. Ufa, salvou a vida do profeta. Quando Pedro tem aquela pescaria frustrada de madrugada e Jesus chega para pregar e depois vai conversar com ele e diz: joga a rede do outro lado. Pedro diz: Senhor, nós não pescamos nada, mas se o Senhor está mandando, eu vou jogar. E Pedro joga e pesca uma multidão de peixes. É tanto peixe que Pedro não consegue. Ele tem que chamar Zebedeu e os outros barcos para ajudá-lo a tirar aqueles peixes do rio. O que Pedro diz? Os irmãos lembram? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Essa é a visão do judeu. E é isso que nós aprendemos com eles, meus irmãos. Para você ter uma noção clara de quem você é, você precisa fazer o que o profeta disse para você fazer: conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais você conhecer ao Senhor, menos perfeito você vai se achar, menos maduro você vai se considerar, mais impuro você vai parecer. Esta é a lição do templo do Senhor, do tabernáculo do Senhor. Nós somos impuros. Nosso relacionamento com Deus poderia resultar na nossa morte se não fosse o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo por nós. É o sangue dele, é a morte dele que me faz poder entrar na presença do Senhor, poder louvá-lo, poder estar onde ele está. Porque eu estou morto com Cristo. Porque se eu estivesse vivo, eu morreria na presença dele. Amém? Amém. Dito isto, o início do salmo é assim: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga minhas transgressões por tua grande compaixão, lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu gosto muito, os irmãos já sabem, das conjunções e preposições, aquelas palavrinhas que unem uma frase com a outra, porque elas mostram a relação do início com o final. É uma relação de causa, é uma relação de finalidade, é uma relação aditivo, é uma relação optativa. Que relação tem o que ele disse no início com aquilo que ele disse no final? Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por causa da tua grande compaixão. Nós estávamos estudando João 3,16 aqui, nós estávamos refletindo um pouco sobre João 3,16 e nós estávamos vendo que as bases da nossa confiança, a certeza da nossa salvação está baseada no amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito. Deus deu porque Deus amou. Não há mérito nenhum em nós. Não há nada que nós possamos olhar em nós e pensar: Deus me deve. Paulo aos Romanos vai dizer que ninguém deu nada a Deus para que pudesse ser restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Nós não temos nenhum crédito com Deus. Nada que a gente possa dizer: Senhor, o Senhor me deve. Eu determino, eu exijo que o Senhor faça. Eu coloco diante de Ti e eu te encosto na parede. Nós não podemos fazer isso. Nem nós, nem quem faz. Eu sei que nós não fazemos isso, mas tem quem faz. Eles também não têm esse direito. Fazem ilegitimamente. Quando nós chegamos diante de Deus arrependidos, nós chegamos assim: Senhor, não por quem eu sou,
mas por quem tu és. Teu amor é grande, me perdoe. Perdão, meus irmãos, quando alguém perdoa, ele não está diminuindo a gravidade do que fez o agressor. Quando alguém me fere e eu perdoo, eu não estou dizendo que aquilo que ele fez é tranquilo. O que você fez para mim é de boa, eu te perdoo, não foi tão ruim assim. Não. Quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo que aquilo que ele fez é tão grave, mas tão grave, que não há como ele desfazer. Não há nada que ele possa fazer para me restituir, para reverter aquilo que ele fez. Ou seja, a única saída para esta agressão é o meu perdão. A única saída para esta ferida é o meu perdão, porque não há como voltar e desfazer o que foi feito. É tão grave o que foi feito que não há saída. A única saída é perdoar e esquecer, porque não tem como desfazer. É algo que vai ferir para o resto da vida. E o salmista está consciente disso diante de Deus, diante de um Deus santo. Ele, pecador, chega com esta humildade, como a humildade da parábola do filho pródigo. O filho pródigo ensaia o discurso dizendo: irei e terei com meu pai, direi para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Não sou mais digno, já fiz, não dá para desfazer, não tenho mais mérito, perdi minha posição de filho, aceito isso e vim aqui, não exigir nada, mas pedir e implorar pelo menos um funcionário, pelo menos um escravo teu, porque eu prefiro ser um escravo do meu pai do que ser um trabalhador da iniquidade, do que cuidar dos porcos. Eu vou voltar para o meu pai. E chega aquele filho descalço, imundo, envergonhado. Ele se humilhou e humilhou o seu pai diante daquela comunidade. Ele não espera nada do pai, mas o pai vem correndo e se lança ao seu pescoço. E o filho começa a dizer aquele discurso: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Não dá tempo de concluir o filho que tinha ensaiado: faz-me como um de seus empregados. O pai já diz: tragam logo o anel, tragam as sandálias, coloquem nos seus pés, tragam roupas novas, porque este meu funcionário, meu filho, estava morto, mas agora ele reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado. A filiação não está no mérito do filho. Ele é o pior filho que possa se imaginar. Ele é um filho ruim, mas o pai é um pai amoroso que perdoa por seu próprio amor. Aleluia! Glória a Deus. O que eu posso fazer a ser pedir? Senhor, só posso pedir. Oh, meus irmãos, se a gente soubesse orar assim, fiados no amor de Deus, se nós não ficássemos procurando palavras bonitas ou métodos, fórmulas de oração que funcionam, ou tentando achar em nós algum mérito diante de Deus, mas simplesmente confiasse no amor de Deus e dissesse: eu vim aqui te pedir, Senhor. Cumprir-se-ia nas nossas vidas a palavra que diz: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Como um pai se compadece de um filho? O que o pai acha quando o filho diz para ele: Pai, eu queria conversar com o Senhor. Pai, eu estou tendo alguns problemas, eu preciso te falar, eu não quero te incomodar com isso, mas infelizmente eu já tentei e não consigo. Você acha que o pai vai se sentir importunado, ou ele vai se sentir feliz de ter um filho que confia nele?
de ter um filho que o ama, de ter um filho que sabe, que pode falar para ele o que quer que for, que não vai ser julgado, que não vai ser condenado, que não vai ser repreendido, que não vai ser mandado embora, mas que vai ser acolhido, recebido, abraçado, tratado. Como Jó, você já notou o discurso de Jó? Você já viu as coisas assustadoras que Jó fala diante de Deus? As coisas que Jó fala diante de Deus, você fica se segurando na cadeira quando você está lendo. Você fala, Jó, pelo amor de Deus, Jó, para! É essa a sensação que eu tenho quando eu leio o livro de Jó. Para, Jó, você está blasfemando. Para, Jó, você fala isso diante de Deus. Você está doido? Não é isso? Quem já leu o livro de Jó aqui? Já leu o livro de Jó? Você falaria diante de Deus o que Jó falava para ele? Teria coragem? Eu não teria. Você teria coragem de apontar o dedo para o céu como ele disse e falar assim: o Senhor está brincando de tirar o alvo comigo. O Senhor tem prazer no meu sofrimento. Eu sou como um alvo e o Senhor fica tirando os dados para o seu divertimento. É isso. Ele gosta de me sofrer. Esse é o que Jó disse. Fala, Jó, calma. Fica calmo, irmão. Você está nervoso. Eu não tenho coragem de falar isso diante de Deus, mas Jó teve. E sabe o que Deus disse de Jó? Meu filho, ele é reto, ele é temente, ele desvia do mal. E você olha assim, Jó? Este? Já notou? Já leu o Salmo 13? Quando o salmista fala, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? A liberdade de chegar diante de Deus e poder simplesmente pedir. Irmãos, Deus pode voluntariamente perdoar. O salmista sabe que não tem nada para dar em troca. Ele não está querendo comprar nada de Deus, nem trocar nada com Deus. Ele está pedindo. Ele está como um pedinte. Ele está precisando de ajuda. Quero concluir esta parte e, se Deus permitir, numa próxima oportunidade nós vamos continuar. Lembrando-nos da parábola do bom samaritano. Jesus se encontra com o mestre da lei e lhe pergunta: Senhor, para prová-lo, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, volta a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? Em outras palavras, Jesus está perguntando: você não quer resposta? Fale o que você já tem aí. O que você acha? O fariseu diz: a lei é amarás o Senhor, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus diz: muito bem, faz isso e viverás. Então o fariseu, o mestre da lei, para querer se justificar, ele diz: mas quem é o meu próximo? Quando ele faz essa pergunta, você precisa pegar este próximo, essa palavra próximo, e colocar no mandamento que ele acabou de citar: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quem eu devo amar? A quem se aplica isso? Nós não sabemos quais pessoas aquele fariseu, aquele mestre da lei, achava que esse mandamento se aplicava. Mas nós sabemos por essa pergunta que ele com certeza achava que algumas pessoas não eram próximas, não precisavam nada. Quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta. Então talvez o judeu é o meu próximo. Para o judeu isso se aplica, o samaritano não. Para o judeu, o meu irmão da mesma fé, ele é meu próximo, você tem que amar. Aquele gentio, estrangeiro, não. Não sei, estou conjecturando. Mas a pergunta mostra que para ele, algumas pessoas eram próximas, outros não eram. Esse mandamento não se aplicava. Então Jesus conta uma história para ele. Faz ele imaginar uma situação hipotética de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi deixado semi-morto no caminho porque foi pego por assaltantes. Levaram todo o dinheiro dele e levaram quase a vida. Ele está lá entre a vida e a morte, jogado na sarjeta. Passa por ali por acaso o sacerdote não o ajuda. Passa por ali o levita e o levita não o ajuda. Passa por ali o samaritano inimigo dos judeus, e este samaritano se aproxima. Quando ele se aproxima,
O homem está lá, entre a vida e a morte. Então ele trata das feridas, joga óleo, joga vinho. Se ele não fizer isso, o homem morre. Ele pega o homem, não deixa o homem ali, porque se ele deixar, o homem morre. Então ele pega o homem, coloca no seu animal e leva até uma hospedaria, porque senão o homem morre. Então ele vai e paga a hospedaria para ele ficar hospedado, porque o homem não tem dinheiro. Se ele não se hospedar, ele morre. Então aquele homem diz: eu vou embora, mas vou pagar a dívida. Se você tiver algum outro, ele deixa 2 diárias pagas. E diz: se você tiver algum outro gasto, você deixa esse homem, trata desse homem, e eu pago na volta para você. Porque o homem não tem dinheiro nenhum. Então, se não pagar, o homem é despejado da hospedaria e morre. Entende? Então Jesus volta-se ao mestre da lei e pergunta a ele: quem você acha que foi o próximo do homem que estava na sarjeta? Então nós pegamos a palavra de Jesus, próximo, e voltamos lá em cima, encaixamos no mandamento. Quem, para este homem, você acha que era aquele que deveria aplicar o mandamento? Em outras palavras, para esse homem na sarjeta, você acha que ele fazia essa pergunta: a quem eu devo amar? Quem você acha que foi o próximo dele? Ou seja, quem você acha que ele se dispôs a amar ou a obedecer o mandamento? E o mestre da lei é obrigado a dizer: eu acho que foi aquele que teve misericórdia dele, o samaritano. Então Jesus diz: vai e faz o mesmo. Meus irmãos, se nós somos pessoas tranquilas, arrumadinhas, perfumadas, vivendo a nossa vida religiosa todos os dias com muita tranquilidade, nós podemos fazer esse tipo de distinção entre pessoas. Mas se você é uma pessoa semi-morta, na sarjeta, sem dinheiro, sem nada, qualquer pessoa que passa é mais nobre do que você, é mais digno que você, e você não vai pensar 2 vezes de aceitar ajuda. Por isso Jesus disse: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar aqueles que se reconhecem como pecadores. O caminho está aí, o caminho do perdão, o caminho da verdadeira penitência, do verdadeiro arrependimento está quando você tem uma visão clara de quem Deus é e de quem você é. Deus é bom, Deus é amável, mas eu sou um pecador miserável. Sou como o filho pródigo no meio dos porcos. Sou como um homem jogado na sarjeta. Dependo da misericórdia de Deus. Dependo da ajuda dele. Ele é o meu bom samaritano. Ele é o meu pai amoroso que me recebe, apesar de eu ter gastado o dinheiro dele todo com prostitutas. Ele é o meu Deus do Salmo 51, que tem piedade por teu amor, por causa de seu amor, que apaga as transgressões por causa de sua grande compaixão, que lava-me da minha iniquidade por inteiro e que me purifica voluntariamente do meu pecado. Vamos ver aqui para a última música e logo após